Você pode. Há um título aqui. A intercessão é o quê? Pulsando pelas almas. Quando os propósitos são alcançados, as coisas são maravilhosas. Eu estou aqui tremendo. Estou tremendo. Primeiro de medo, de tremor, de medo. Porque realmente eu nunca estive numa igreja tão abençoada quanto essa. Eu sou um pastor de uma igreja pequena. Então eu estou um pouco assustado. Mas olha o que diz aqui o termo: para que vocês tenham uma vida em abundância. Um grande avivalista dizia que todos os objetivos alcançados na oração só se consegue pela consistência daquilo, com a permanência, a continuidade. Não é orar um momento apenas e está pronto, está resolvido. Não, é permanecer. Temos visitantes hoje, pessoas que vieram aqui por um propósito. Trabalhos foram feitos de oração e de intercessão. Eu ouvi a palavra no início do culto, relógios de oração, vidas movidas pela glória de Deus. A intensidade, olha o que está escrito aqui: une ora. A minha esposa, a pastora Adriana, é a líder regional desse departamento e me mandou vir aqui hoje. Ela, como mulher, me mandou, porque mulher manda. Amém, mulheres? Mas quem deu a ordem expressa é o Espírito Santo de Deus. Agora entenda uma coisa: nós somos chamados para isso. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei qual que é o seu credo religioso. Mas algo palpita no seu coração hoje que é esse chamado. Se eu fosse dar um tema para o meu sermão dessa noite, eu diria: um chamado à oração. Mas o que o grande avivalista dizia para mim e para você? Não é gritando não, porque eu estou com o microfone, não precisa nem gritar, né? O que o grande avivalista dizia para mim, para você, para todos nós que estamos aqui? É de joelhos. Só se alcança os propósitos de joelhos. Eu estou numa cadeira que me impede de ajoelhar. Nosso irmão está ali com todo amor e carinho, não é verdade? Mas o coração dele já se ajoelhou. E você consegue se ajoelhar? Oh Deus, nós estamos na tua presença. Nós estamos diante de ti neste momento. Você que pode se ajoelha, homem e mulher de Deus. Este lugar é chamado nesta noite para incendiar, para queimar os propósitos estabelecidos na presença do Senhor. Ao teu nome eu clamo, Pai. Nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Ouça o clamor e a oração dos teus filhos neste momento. Ouça, Senhor, a vida do teu povo que caminha de joelhos neste momento, lançando diante de ti, Senhor, o rogo, o clamor, a esperança, a expectativa, Pai, de que minha casa, a minha família está colocada aos teus pés, mas acima de tudo nas minhas mãos, Pai. Por isso nesta noite, Deus, nós queremos selar este dia com a tua glória de joelhos. Queremos caminhar bem longe, papai, pela vida do esposo, pela vida da esposa, pela vida do filho, da filha, pela vida, Senhor, da família, que é trazida à existência agora, porque Tu és um Deus de vivos, que chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem, Pai. E neste momento, eu chamo à existência a salvação destas pessoas, eu chamo à existência o propósito que eles estabeleceram diante da Tua presença, Pai. Eu chamo a existência, Deus, a cura. Eu chamo a existência o milagre. Aquele que está na UTI, na CTI, aquele que está nas drogas, aquele que pensou em suicídio, como hoje, Pai, tive que parar tudo para orar para uma mulher que disse que ia se suicidar, papai, mas eu creio que o Senhor alcançou e trouxe vida. Por isso, de joelhos, nós vamos muito mais além daquilo que possamos imaginar, até mesmo pedir ou pensar, porque o Teu poder opera nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, Pai, é de joelho que nós caminhamos na Tua presença, para que a nossa casa esteja estabelecida no trono de glória. É de joelhos que caminhamos para que a nossa família esteja protegida pelo Teu sangue precioso, Pai. A nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, papai, Sumaré e Nova Odessa, nas mãos do Senhor Jesus, mas
pela minha casa, pela minha família, caminhamos na Tua presença, Pai. Por isso ajuda-nos a vivermos este chamado intensamente, ajuda-nos a pulsarmos, Deus, pelas almas, pelas vidas, mas acima de tudo por nós mesmos diante de Ti, Senhor. Por isso declaramos neste lugar, Espírito Santo de Deus, bendize nossa alma ao Senhor, e tudo que é em nós bendiga o Teu santo nome. Bendize nossa alma ao Senhor, igreja, que nunca nos esqueçamos de nenhum dos Seus benefícios, porque é Ele quem perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Ele redime nossas vidas da perdição e nos coroa de glória e de honra. Ele está coroando vidas nesta noite, Ele está coroando famílias, Ele está coroando lares nesta noite. Ei, mamãe, você clamou pelo seu filho, Ele vem porque o seu clamor é consistente, o seu clamor é na sala do trono, é na presença do Todo-Poderoso. Ele vem, Ele está neste lugar para cumprir os propósitos dEle, em nome de Jesus. Senta aplaudindo a Jesus, aleluia! Aleluia, aleluia, pode se assentar. A gente orou alguns segundos apenas, não é verdade? Mas alguém um dia perguntava assim para mim: Elcio, como é que você consegue orar 1 hora ou 2 horas? Eu falei: eu não consigo. Amém? Toda a nossa oração e todo o trabalho de intercessão que nós fazemos, ele primeiro tem que ser algo bíblico, baseado na palavra de Deus. O nosso reverendo Gildo de Carvalho, por exemplo, ele tem um trabalho chamado Oração com Propósitos. Ou seja, tudo que nós fazemos em oração tem um propósito pré-estabelecido, primeiro no coração de Deus, e vem aos nossos corações e às nossas vidas. A igreja está viva, diga amém? Entenda uma coisa muito linda: quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus, as coisas fluem de acordo com aquilo que está estabelecido nesta palavra linda em nossas vidas. Segundo, ela tem que ter inspiração do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos inspira, 1 hora para você é muito pouco. O relógio, irmã Anaí, se torna curto 1 hora. A gente percebe que a gente precisa ficar muito mais. A gente tem oração às 6 da manhã na igreja, meio-dia, 18. E tem hora que é pouco tempo. Falta tempo de oração. Agora, nós estamos aqui como famílias, como pessoas que passaram por relógios de orações e propósitos, como pessoas que pensaram em algo, que talvez até chegou a imaginar: será que realmente eu coloquei o meu propósito de uma forma certa, definida diante do Pai de verdade? Pode ter certeza, aquilo que você colocou é o desejo do coração do Pai na tua vida. Olha o que ele diz em João: que se cumpra os propósitos do Pai segundo a sua vontade. Por quê? Tudo aquilo que pedimos a Ele, de acordo com a vontade do Pai, Ele concede às nossas vidas. Agora preste atenção: se eu oro por um filho, pela salvação de um filho, será que o meu Deus não quer a salvação dele? Ele já decretou isso, Ele já falou para nós que aquela casa, aquela família seria salva. Agora Ele quer que eu e você coloquemos o joelhinho no chão. Ele quer que eu e você façamos isso, orar, unir nossas vidas em oração, estabelecer isso aqui, pulsar, estabelecer o milagre de Deus. Por isso, a referência bíblica de oração é a base para um cristianismo verdadeiro, e nós vamos falar sobre este chamado da oração em João capítulo 17. Você deve já ter ouvido falar muitas vezes desse capítulo, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu vou usar a versão James, eu não sei se vai ser postado aí na tela para vocês, mas o versículo 17 de João 17 é uma expressão muito linda para mim e para você, e eu quero que você pense nisso nessa noite, porque daqui a pouco você vai apenas confirmar o seu milagre. Amém? Você não vai receber nada, gente, você já recebeu. A hora que você parou, pode andar por aqui, irmão, não tem problema não. A hora que você saiu da sua casa, a hora que você entrou, já faz 40 dias, 50 dias, estamos aí no mês, nós estamos em que mês mesmo? 7, não é verdade? Estamos quase entrando no mês 8 já. O tempo está voando. Quando você entrou esse ano, uma nova história foi estabelecida na sua vida, mas você firmou essa nova história com Deus na sua vida. O Espírito Santo estabelecendo você na sua vida. Hoje você está aqui esperando uma pregadora, que era a pastora Adriana, ela não veio, mas o Espírito Santo veio. Ele está aqui. Ele veio para responder aquilo que você entrou desde o começo da sua vida. Ele veio para chamar você para cumprir esse propósito no seu coração e na sua vida. Em João 17, 17,
Eu não sei se colocaram certo, 17, 17, eu tenho certa dificuldade para falar às vezes. O que está escrito aí, igreja? Vamos ler juntos? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Você crê nisso? Palavras do Senhor Jesus Cristo. A oração sacerdotal é a base de uma oração que nos mostra o quanto é lindo. Olha bem, preste bem atenção. Jesus ora por Ele mesmo, ora por os que estão com Ele e ora por aqueles que virão. É igual eu e você. Sempre que a gente começa a orar, a gente começa falando que Avinu Shebashamah It Kadesh Shinha. O que isso quer dizer? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente começa exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Aí a gente fala, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente começa a clamar de uma forma que Ele cumpre o propósito dEle primeiro na nossa vida. É assim que funciona, igreja. Em mim, mas principalmente através da minha vida. Eu vou tentar ser um pouco avivado que nem seus pastores. Em mim, mas talvez um pouquinho igual à sua vida. Em você, em mim, em nós. Eu vou tentar ser igual a Ele, sabe por quê, irmãos? Eu sei que você sente falta do pulinho, do grito, mas preste atenção. Esse pulo, esse grito não é só dele, é teu, é na tua vida. Então o Senhor Jesus começa orando por Ele mesmo, falando, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és grande, agora vem comigo. Quando nós falamos em oração bíblica, pensa, por exemplo, em Daniel, lá no capítulo 9, pensa nas orações de Daniel, um dos períodos de oração de Daniel, sabe o que aconteceu, irmãos? Uma guerra espiritual. Quando Daniel estava orando, imagine você orando pelo seu filho. Quantos estão orando por um filho? Eu estou orando por um filho. Quantos estão? Olha aí. Eu estou orando por uma filha uma filha que disse assim, depois de 27 anos de igreja, ela falou assim, a igreja para mim é cansativo, misericórdia, amém? Igreja não pode ser nunca cansativo, porque igreja cansativa nos afasta de quem? De Jesus. Esse é o grande perigo. Por isso você que está online, você que está aqui, preste atenção, firme a sua vida em Cristo. Nós estamos orando por um filho, por uma filha. Agora imagine, Daniel, ele se dispõe a orar, ele confessa os pecados dele, os pecados da nação, e uma guerra espiritual é travada. A Bíblia chega a citar que durante 21 dias Daniel passa orando. Quantos dias vocês estão em oração aqui na igreja já? Alguém sabe? 1 milhão de dias? 300 dias? 200 dias? 40 dias, gente, vocês estão aqui, amém? É só eu que vim aqui hoje? 40 dias de oração. Daniel está orando 21 dias. Anjos começam a travar uma guerra, uma batalha. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um outro anjo é chamado para guerrear pela vida de Daniel. E quando esse anjo chega diante de Daniel, sabe o que ele fala? Daniel, desde o primeiro dia em que você se colocou a orar, desde o primeiro dia, então é 40, é 50, é 60, é 100, é um ano, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, o Espírito Santo já enviou a manifestação dele na tua vida. Agora veja que lindo, igreja, Daniel simplesmente, ele começou a orar, a buscar, e ele não parou nesses 21 dias, o segredo está em continuar, em permanecer. Mas Elcio, até quando eu vou fazer isso? Até o momento que ele vir, até o momento que ela chegar. Esta semana, nós fomos visitar uma família que perdeu um parente muito querido, e ao chegar na casa, a filha se conteve muito, mas ela não resistiu e veio falar comigo e com a pastora assim. Ela falou assim, pastor Adriana, irmão Elcio, eu queria ver com vocês o seguinte, será que eu orei o suficiente? Será que eu orei o necessário? Será que eu orei o que era preciso? Porque eu queria que ele fosse curado. Vocês estão aqui ainda, amém? Olha que expressão forte de uma filha chorando por um pai que partiu. Será que eu orei? Eu acho que eu devia ter orado mais, eu tinha que ter me ajoelhado mais, eu tinha que ter clamado mais. E aí a nossa pastora, como é líder de oração, muito sábia, ela falou, filha, você tem todo o direito de chorar, de sentir a dor do luto, da perca, mas não deixa isso abalar sua fé, porque você tem o direito de pedir pela vida enquanto o fôlego está ali naquela pessoa.
mesmo que seja numa máquina, suspirando, respirando, mesmo que seja o vento soprado por uma máquina, enquanto tem vida. E quantos não passaram por essa experiência? Completei 1 ano agora de perca do meu irmão, com 52 aninhos, pastor da Assembleia de Deus, foi para o hospital, ficou internado e morreu. O choro, a angústia, o desespero, e todas as vezes vem aquele pensamento: será que eu orei o suficiente? Aí Deus vem e fala: filho, você orou o suficiente, porque até o último momento de fôlego de vida você orou. Então, enquanto essa pessoa não chega, sabe o que quer dizer isso? Ela está morta lá fora. Espera aí, é o seu ao contrário? Então, me parece que é. Revelação aqui, olha só. Morreu, partiu, está com Cristo. A gente vai sofrer, a gente vai chorar muito. Mas não morreu ainda. Está morto lá fora. Está distante do Todo-Poderoso. Santifica-os na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Eu e você precisamos santificar nossas vidas em oração. Não importa se você é quadrangular, se você é católico, se você é isso ou aquilo, não importa. Você precisa santificar a sua vida em oração em Cristo. Eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso orar ainda muito mais. Eu preciso estabelecer mais projetos e mais alvos de oração para que aquele alvo seja alcançado. Mas enquanto aquilo não acontece, o meu espírito, o meu coração, a minha vida tem que estar ali. Então o anjo, que na realidade é um arcanjo poderoso, chega diante de Daniel e fala: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, as tuas orações chegaram até mim, chegaram até o Todo-Poderoso. Agora escute o que ele vai dizer. Se você já leu o livro de Daniel, você sabe o que eu estou falando. Nós estamos em João 17, mas uma referência de Daniel diz assim, que quando esse anjo vem, ele vem para tirar um príncipe de uma nação chamada Persa, que estava combatendo o anjo que ia trazer o recado para Daniel. Gente, preste atenção, isso aqui não é coisa de batalha espiritual não, isso é a Bíblia. A palavra de Deus, quem está dizendo isso, aceito por nós este livro de Daniel. Ele diz que Daniel está orando, está clamando a Deus, está falando com o Pai, de manhã, de tarde, de noite, como são os hábitos judaicos. Ele está lá orando, ele está buscando a Deus, ele está falando com o Pai, ele está clamando pela nação, ele está clamando pelas famílias que estão ali com ele. E um inimigo furioso vai tentar impedir que aquelas orações sejam atendidas. Mas por que eu estou falando isso para mim e para você? Porque um chamado à oração nos alerta de que o inimigo vai ficar e vai se levantar. Agora, não é para estar tremendo que nem o Elcio está tremendo aqui nesse altar chique, nessa coisa toda aqui não. É para tremer diante do quê? Temor diante do Pai do Todo-Poderoso. Porque esse inimigo não pode nada. Porque se eu oro, se eu busco a Ele de verdade, o meu coração está posto na presença dEle. Aí, igreja, o que acontece? Aquele anjo, ou o arcanjo, luta com aquele guerreiro lá da Pérsia, no mundo espiritual. Ninguém está vendo nada. Vocês acham que Daniel tinha visto alguma coisa? Não estava vendo nada. Ele só estava orando. Meu Deus, já orei um dia. Meu Deus, já orei 2. Meu Deus, já orei 5. Meu Deus, já orei 10. Meu Deus, já orei 15. Meu Deus, já orei 20. Meu Deus, já orei 30. Meu Deus, já orei 40. E não aconteceu nada, Senhor. Então, de repente, o céu se abre. E aquele guerreiro passa. Porque Daniel continuou a sua oração. Ei, queridos, preste bem atenção. O primeiro versículo de João 17 diz: essas palavras Jesus falou, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Estão comigo, amém? Desculpa não ser tão avivado como vocês esperavam, mas escute, olha o que ele diz: Pai, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Agora veja que lindo, queridos. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe destes. E isto é a vida eterna, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Já que vocês não têm Bíblia, vocês estão ouvindo? Quem conhece Jesus aqui, diga amém.
Ele fez essa oração por você há quase 2000 anos atrás. Ele está pedindo para o Pai para glorificar Ele, porque Ele sabia que haveriam pessoas que creriam nele, que receberiam Ele como Senhor de suas vidas. Essas pessoas viriam, e essas pessoas que viriam são pessoas que amam outras pessoas, perceberiam o quanto isso é tão bom e maravilhoso, que começariam a clamar por essas outras pessoas, e o Pai, através do seu clamor, através da sua oração, vai movendo os céus, vai movendo a terra, vai movendo tudo se for necessário. Aí, queridos, o que diz o versículo 3? Isto é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único verdadeiro, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Irmãos, preste bem atenção, um chamado à oração significa nós fazermos com que as pessoas conheçam o Deus que conhecemos. Queridos, o nosso Deus não é o Deus da televisão. Eu não tenho nada contra uma série, um filme, eu gosto de assistir um filme, mas você já imaginou quantas horas a gente perde às vezes na frente daquele quadradinho lá? Vocês estão aqui ainda, amém? Não estou acusando ninguém não, tá bom? Mas você já parou para pensar quanto tempo nós perdemos diante daquela coisa quadrada? E hoje não precisa nem ser aquela coisa quadrada enorme, pode ser esse quadradinho aqui, ó. Vocês estão aqui ainda? Falar nisso eu nem sei que hora que é mais. A senhora levanta a mão, a hora que é para parar, tá? A hora que tiver que parar, a senhora levanta a mão. Tá bom? Olha para mim, a gente perde tempo, a gente se dispersa. Como que a gente pode fazer Deus conhecido das pessoas, se a nossa vida de oração é tão curta e tão rápida? Se a nossa vida de oração é tão breve? Sabe o que eu mais gosto de fazer nos meus tempos de oração, lá na igreja que eu pastorei com a minha esposa? É assumir no altar e já levantar a mão direita e orar o Pai Nosso com o povo. Quando a gente ora o Pai Nosso, é como os cânticos agora, o pessoal que estava cantando com vocês, pastor André, né? Pastor André. Você percebeu como a igreja canta? E como é gostoso ouvir a igreja cantar, não é verdade? Dá vontade de parar e deixar só vocês cantando. Mesmo sem saber cantar, viu? Dá vontade de deixar só vocês cantando. Adorando, exaltando o nome do Pai, do Todo-Poderoso. Aí você levanta as mãos e começa a falar assim, Senhor. E você começa a orar aquela oração e a igreja inteira começa a orar junto. E aí você percebe que quando você chega naquele trecho que tem um certo acréscimo na nossa Bíblia, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Parece que acabou. Vocês estão aqui ainda, amém? Eu quero chamar você nessa noite para continuar na sua vida de oração pós 40 dias. Eu quero chamar você nessa noite para daqui a 2 dias entrar em agosto falando assim, Pai, eu quero me comprometer em oração. Pai, se eu tinha 1 hora por dia na televisão, agora eu vou ter só meia. Eu vou colocar pelo menos meia hora dessa 1 hora na oração. Ah, mas é muito tempo. Realmente é muito tempo. Se você não tiver o hábito de buscar e de clamar a Deus, se torna um tempo muito intenso e muito cansativo, muito enfadante mesmo. Ah, mas quando você começa a orar, baseado na palavra de Deus, orando aquilo que Jesus nos ensinou, olha o que ele diz no versículo de número 4, eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Quantos aqui querem completar essa obra? Digam amém. Nós só podemos fazer isso mostrando o Todo-Poderoso nas nossas vidas. Olha que lindo, gente. Eu te glorifiquei na terra. Quantos querem glorificar o Todo-Poderoso na terra? Digam amém. Queridos, existe uma forma de fazer isso. É como falar sobre missões. É como falar sobre os pregadores que vão, que são enviados, que pregam. É indo. Eu não vou lá para a Ucrânia, mas eu posso fazer o que? Enviar. E eu posso orar. Mas Elcio, você está falando daqui da minha casa, lá para a Ucrânia, né, Nair? Tão longe, tão distante, lá no leste europeu. Olha, preste atenção, quando você vai clamar lá pelas famílias da Ucrânia, a sua casa, a sua família já está coberta pelo sangue do Cordeiro. Porque a primeira coisa que você fala é isso, cadê? Eu te glorifico na terra, Pai. Eu te glorifico e quero finalizar a obra que entregaste para realizar. Epa, é a obra de Jesus, porque é a oração de Jesus. E você vai vendo Jesus Cristo falando coisas lindas.
dizendo que o povo estava sendo chamado para glorificar da mesma forma que ele glorificou também. Por isso, nessa noite, nesse culto de intercessão, nesse tempo de oração, saia daqui desenvolvendo esse chamado de oração na sua vida. Versículo 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então você vai começar a enxergar que todas as coisas já vieram a existir por meio dele, para ele, e tudo existe através dele. E esta é a confiança que temos nele. Vamos falar isso de novo? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aquilo que você pediu a Deus, e a oração de petição é tão comum nas nossas vidas, não é verdade? Mas aquilo que você pediu a Deus, não barganhando com ele, porque com Deus não se barganha. Aquilo que você colocou diante do Pai, você já parou para analisar se isto é da vontade de Deus? É hora de eu pensar nisso, é hora de eu, como eu disse agora há pouco, cantar. Tua voz me chama sobre as águas, tu és santo, tu és lindo, eis-me aqui, me envia. Mas é hora agora de eu parar, sossegar o meu espírito e falar: ei papai, o que eu pedi está de acordo com a sua vontade? Sim, pai. O que eu pedi está de acordo com aquilo que tu queres, Senhor. Por isso eu quero te glorificar aqui na terra e quero concluir essa obra que o Senhor colocou na minha vida. Esse chamado à oração, igreja, para muitos pode ser muito difícil e muito triste, como foi para essa filha essa semana. Mas sabe que nós chegamos numa casa com uma filha chorando, mas conseguimos sair com uma filha sorrindo. A dor do luto é muito forte, mas para nós, filhos de Deus, para nós que conhecemos o nosso Senhor Jesus e sabemos onde estaremos juntos um dia, a gente sabe que a gente está concluindo essa obra que Ele fez, e nós vamos continuar fazendo essas coisas que Ele tem dado para mim e para você. Eu não vou ler todo o capítulo, mas no versículo 6 ele diz assim: eu tenho manifestado o teu nome a quem, queridos? Eu revelei, essa versão que está aí diz assim, atualizada, né? Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. A minha versão um pouco mais antiga diz assim: eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me destes. Pensa bem nisso. Alguém falou, e meu Deus, é meu Deus mesmo. Não tem como ele conhecer Jesus se não for através de você. Não tem como ele conhecer o Pai se não for através de você. Talvez, né, minha amiga Silmara, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? Talvez, pode acontecer como aquela pessoa, 20 e tantos anos numa seita, começou a orar de madrugada com um copo, tem aqui, né? Um copo com água diante da televisão, de um dos nossos avivalistas das madrugadas, começou a orar pelo filho, e esse avivalista falava: mãe, coloca o copo com água e toma por ele. Mãe, coloca o copo e dá para ele. Tem gente que não acredita nisso, amém? Mas ela acreditou tanto, que ela deixou a seita de 25 anos, e agora é uma missionária desta igreja, meu irmão. Ela começou a clamar por algo que o pai queria, mas olha aqui para mim. Ela queria ver o filho restaurado das drogas, ela queria ver o filho liberto. Mas a primeira pessoa a ser resgatada foi ela mesma. Eu tenho manifestado o teu nome. Então eu peço para mim e para você nesta noite, nós temos manifestado o nome do Senhor? Ou será que o meu pijama está chamando mais atenção do que a palavra? Nós temos manifestado o nome do Senhor. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Ei, tem alguém que Deus colocou nas tuas mãos. Amanhã na nossa igreja nós vamos completar 84 sermões do livro de Atos. Sabe qual que é o tema principal lá, pastor Adenilson, né? Todos estão em nossas mãos. Aí um teólogo frio e calculista chegou e falou assim: como pode estar na sua mão todos? A mão de Deus age através da minha mão. A mão de Deus age através dos meus joelhos, da minha vida diante do Pai. Quando eu chego aqui, Pai, obrigado por ter chegado na tua casa, Senhor. Obrigado por conseguir chegar nesse lugar, Deus. Eu sei que Ele vai chegar.
Eu sei que Ele vai estar comigo, eu sei que ela vai chegar também, porque está nas tuas mãos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Sabe, esposa, temos muitas esposas que sofrem por ausência de seus maridos, amém, mulheres? Eu tenho lá muitas esposas que choram pelos seus maridos. Ele está na tua mão. Foge dos 40 dias, Nair, continua. Vai para 41, vai para 42. Vai até ele se achegar. Agora preste bem atenção. Volte ao versículo de número 1. Essas palavras Jesus falou e levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho. Tendo dito estas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os olhos ao céu e orou. Vamos ler junto isso? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Escute o que isso quer dizer. Ele está na tua mão. O primeiro a ser glorificado é você. O primeiro a ser transformado é você. O primeiro a ser mudado é você. Para chegar no versículo 6, você tem que entender que o primeiro passo de transformação e mudança começou por mim e por você. E não é estar com roupa de crente, não. Não é chegar do nada e falar assim: estou indo para a igreja, acabou, estou indo para a igreja. Não. É lá, na onde eu e você vive, onde nós caminhamos, onde nós estamos com as pessoas, eles verem que nós é gente que anda assim, ó, é de joelhos que se vai longe, é de joelho, ou Elcio, eu tenho que andar assim. Daniel não estava vendo nada, mas ele ia longe desse jeito, e o anjo veio por ele, vamos glorificar nossas vidas, porque o Pai, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, por mim e por você. Acorda, irmão, diz amém. Escute o que eu estou te dizendo. Ele está chamando você para ser glorificado em primeiro lugar. E quando eu digo você, eu estou falando eu também. Ah, mas você já é pastor, não tem nada a ver. A gente tem um título aqui, um peso nas costas que é tremendo. Mas escute, eu quero essa responsabilidade com sinceridade na minha vida. Eu não quero ser visto como pastor lá na minha casa. Eu não quero ser visto como pastor na minha família. Eu quero ser visto como aquele que glorifica o nome de Deus. O nome do Todo-Poderoso, queridos. Aí ele vai dizer então no versículo 6: e eles foram teus, e tu me deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Aí o versículo 7, ele vai dizer então, vamos ler nessa versão que está ali: agora eles entendem que tudo o que me destes vem de ti. Então não tem coisa melhor do que oferecer esse Jesus a estas pessoas. Elcio, seja mais claro. O tema do sermão é um chamado à oração. A base do sermão, 133:1. Vamos ler junto? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Toda unidade gera manifestação da glória de Deus. Toda uniora gera manifestação da ação do céu aqui na terra. Quando você lê Esdras 9, Neemias 9, você vê orações maravilhosas daqueles homens. Mas sabe como que eles começam? Senhor, nossos pais pecaram. Nós também pecamos. Perdoa-nos, Pai. Quando você lê Moisés, por exemplo, fazendo sua oração no Salmo 90, o que ele vai dizer no versículo 12? Senhor, ensina eu contar os meus dias, Senhor. Ensina eu caminhar conforme a tua vontade, Senhor. Ensina eu fazer aquilo que te agrada, para que os que estão ao meu redor sejam agradados pela tua presença, na minha vida, mas principalmente através da minha vida. É muito bom ter um lugar para congregar, portas que estão abertas, um pastor abençoado como vocês têm, mas o melhor de tudo é refletir o que ele ensina vocês a refletir aí fora. O melhor de tudo é nós fazermos o que nós aprendemos para levarmos as pessoas, porque, meus irmãos, tudo o que a gente tem vem dele, queridos. Aí o versículo 8, porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, pois eu compartilhei com eles. E aí você pode se perguntar neste momento, para si mesmo, não precisa responder para ninguém. Você tem compartilhado esta palavra? Volta ao versículo 7, por favor, querido. Olha que interessante, agora eles entendem, é querido, né, que está mudando? É a querida, perdão, querida. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. Aí o versículo 8, na sequência, já emenda, olha só. Pois eu compartilhei com eles a palavra que me deste. Sabe, queridos, eu gosto muito de pregações barulhentas também, entendeu?
Mas quando eu entendo a palavra, a coisa muda totalmente o meu espírito, sabia? Quando eu saio da igreja, pelo menos ruminando uma palavrinha da palavra, é maravilhoso. Porque pode ser que eu ouça tanta coisa e não lembre de mais nada. Então sabe o que você vai sair daqui falando hoje? Quando você sair dali, que aqueles diáconos, diaconisas lindas tiverem ali, que me receberam de uma forma maravilhosa, que eu fiquei assim, nossa, parece que eu estou no Pardês, num paraíso lindo. Você vai falar, estou chamado à oração. Amém? Vamos treinar? Vamos lá? Estou chamado à oração. Se você se lembrar disso e guardar João 17, depois ter o trabalho de ler. Jesus, não estou enxergando. 20, é isso? 26 versículos. Você vai mostrar para todos que você está compartilhando esta palavra. Olha, pois eu compartilhei com eles a palavra que me destes. Aí eu penso em João, vamos lá, na epístola, né? 1 João. Eu estou falando dela. 1 João, lá, acho que é lá no final da Bíblia, né? Antes de Apocalipse. Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Irmãos, eu estou tremendo aqui, me perdoem, viu? 1 João 5. Vamos no 12. No 11, vai no 11. E o testemunho é este: que Deus nos concedeu o quê? A vida eterna. Quantos têm direito a isso? Digo amém? Como que eu consigo a vida eterna? Entreguei a minha vida para Jesus. Ah, não, eu sou batista, assembleia, quadrangular. Não é isso que te dá a vida eterna, não. Tá bom? É Jesus. Entreguei a minha vida para... Você precisa da quadranga para congregar, da batista, precisa ter essas igrejinhas para ir. Mas o que te leva para a eternidade é Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em quem? Em seu Filho. Pai, ele olhou para o céu e falou, vou olhar para o céu, vocês são o céu aí, ó. Pai, tá dormindo aí, né, cara? Acorda, hein? Pai, é chegado a hora, Pai, é chegado a hora, Pai. Ralamado sobre anda, glorifica. Olha lá o pezão lá na galeria, que bonito, ó. Glorifica, papai, que todo mundo me veja neste lugar, Senhor. Que todo mundo me enxergue neste lugar, Senhor. Este é o testemunho que me deste, que nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho, continua linda. Olha só, quem tem o Filho? Gente, não é uma pergunta, mas responde aí, quem tem o Filho diz amém. Eu tenho Filho, aleluia. Labate, cheire, anda lá. Oh, macachei. Que a Gabriela tenha um filho, Pai. Que os filhos dos teus filhos venham ter um filho. Que o esposo que está tão distante, tão frio, venha ter um filho como eu tenho, Pai. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Continue, por favor. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Gente, a gente passa horas e horas cantando, mas é na palavra que você cresce. É na oração. Lembra quais são as bases da oração? Primeiro, ela precisa ser bíblica. E segundo, não menor do que o primeiro, mas lado a lado, ela tem que ser inspirada pelo Espírito Santo. Estas orientações os escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aí o 14, o que ele vai dizer? Esta é a segurança. Algumas versões diz, esta é a confiança. Quem confia no Senhor, diga amém. Então você vai passar daqui a pouco, acho que já deu o meu tempo, você vai passar daqui a pouco por esse caminho que vão montar aqui para você, meu irmão. Apenas para dizer assim, eu estou chamado para a oração. Ou você pode sair daqui pensando, que furada que eu fui fazer naquele culto. Agora eu estou chamado para a oração, eu vou ter que orar, meu Deus do céu. Quem ora glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ler isso junto? Esta é a segurança que temos para com Ele. Vamos lá, bem forte. Que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus. Pausa, tem vírgula. Os professores vão ficar bravos comigo, né, pastor Adriano? Os professores, calma, tem vírgula, é para ponderar. 60, pode sentar aqui, pastor? 60, não é 60 de valores, não, é sentar. Você senta, você medita, você pensa no que você fez há 40 dias atrás,
Você pensa no que você fez há 5 anos atrás em relação ao seu pedido. E você começa, tem um animal que faz isso, né? A gente precisa aprender a fazer isso. Começa a ruminar a coisa. Começa a ruminar aquilo ali. Aquele pensamento. Entendendo que o que você acabou de ler, se lhe fizermos qualquer pedido, gente, vocês têm noção do que é isso? Ele não está falando, se pedir mais dinheiro, ele não está falando se pedir uma casa, ele não está falando se pedir um carro, ele não está falando se pedir a salvação do esposo, do filho, da filha, ou da esposa também, que deve ter marido aqui chamando pela esposa. Ele não especificou o que é, ele colocou, se lhe fizermos qualquer pedido, vírgula, de acordo com a vontade de Deus. Vamos pensar um pouquinho no que nós pedimos. Vamos pensar um pouquinho no que nós falamos ao Pai, no que nós confiamos nele. Temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Amém? Vocês estão olhando para mim ou vocês entenderam o que foi lido? Amém? É assustador o olhar de vocês, é lindo demais. Eu não consigo pregar olhando para aquela tela, eu tenho que olhar nos seus olhos, moça linda. Então eu penso assim, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Então imagina que você tenta falar com o Bolsonaro, mas não dá, porque o cara está lá em Brasília, você vai lá em Brasília, naquele lugar que ele sai, dá as entrevistas dele, eu vou conseguir, chega lá, tem 1 milhão de gente já tentando, você não consegue. Oh meu Deus, Bolsonaro, eu te amo, amém, Deus te abençoe. Deus sare esta nação, abençoe o Brasil. Aí você vai procurar o governador de São Paulo, ou você vai procurar o Mário de Oliveira, presidente da quadrilha. Você não consegue falar com essas pessoas, meus irmãos. Mas você tem um Deus que te dá atenção em todo o tempo. Você tem um Deus que quando você está lá deitadinho na sua cama, e vem aquele lapso na memória, meu Deus, o que vai ser dessa situação amanhã? Ele pega e fala, ei filho, fica tranquilo, cara, já está tudo certo, mano. Imagina Deus falando isso, né? Mas Ele fala do seu jeito. Para o jovem Ele vai falar desse jeito, para o velhinho Ele vai lá, fica tranquilo, velhinho. Está tudo resolvido. Sabe, querido, eu quero te chamar nessa noite. Eu não sou o seu pastor, eu não tenho vínculo nenhum com vocês, a não ser nós sermos irmão em Cristo, mas eu quero hoje, como um convidado nesta noite, substituindo ou melhor uma convidada, eu quero chamar você a entender esse chamado à oração. Se você sair daqui falando para todo mundo, estou sendo repetitivo sim, eu tenho esse chamado à oração, mas com essa certeza de que Ele te dá atenção. Em outra versão ele vai falar assim, eu tenho certeza, convicção de que Ele sempre me ouve. Lembra quando Ele, Jesus, ensinando a gente a orar diante de um morto? O que Ele fala lá diante do túmulo? Lembra? O amigo Lázaro dele? Ele vai lá, ele chega, mais uma vez, ele olha para o céu e fala, Pai, quem se lembra? Eu bem sei que sempre me ouves. O que diz João 1:12? João 1:12. Não o evangelho, ou melhor, não a epístola, né? O evangelho de João. João 1:12. Mas todos quantos o receberam, e mais uma vez eu digo para mim e para você. Você recebeu Jesus? Quem recebeu Jesus diz amém? Tem alguém nessa noite online, presencial, que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar? Se você voltar, não precisa voltar, deixa aí nessa passagem, eu vou ler para eles aqui, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Quantas vezes você já leu isso, ou você já ouviu alguém ler isso? Mas isso tem que saltar dentro de você agora. Mas todos quantos o receberam, como é que está o relógio aí, tia? O relógio, como é que está? Pode ir? Ixi, então vamos. Mas, aqui não tem hora para acabar, né? Mas a todos quantos o receberam, vamos ler junto, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus.
Agora pensa, eu vou falar pela minha filha, Gabriela é filha de Deus. Pensa na pessoa que você está orando, aquela situação é de Deus, aquele resultado que vai vir é o resultado de Deus na minha vida. Mas aí ele vai dizer assim, terminando o versículo, a saber, aos que creem no seu nome. Então você está aqui hoje porque você crê nesse nome. Sabe, queridos convidados que estão aqui, visitantes, vocês estão aqui porque vocês creem no nome de Jesus. Vocês foram abraçados por pessoas que amam vocês, querem que vocês conheçam esse Jesus que eles conhecem. Para viver uma vida perfeita não dá, não tem como. Para viver uma vida da riqueza do aqui e agora não dá, é impossível. Mas para ter certeza da vida eterna, para ter certeza que vamos chegar neste lugar juntos com o Senhor. Vamos voltar para João 17. Eu posso pedir para o povo ficar de pé, eu tenho essa autorização. Fica de pé no seu lugar. Aí você tem uma expressão, lá no versículo 17 do capítulo 17, vamos ler. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Continue, vamos lá, linda, olha só. Versículo 18, da mesma maneira, gente, preste atenção. Eu sou meio chato nisso, viu, gente? Vocês me perdoam. Se eu vou, ou se ele foi, tu tem que ir também. Amém? Vocês estão aqui ainda, amém? Se eu vou, vocês têm que ir também. Então Jesus é claro na oração sacerdotal dele. Ora depois essa oração do capítulo 17 pausadamente. Analisa versículo por versículo e põe na sua boca, no seu coração. Ei, escute. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ah, Elcio, ele está falando dos discípulos, dos talmidins dele que está com ele lá no ano 33, depois que ele nasceu, né? Continua então, vamos lá, 19. Tem gente aí na tela, vamos lá comigo, olha só. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Da mesma maneira, né? Põe o 19, por favor, querida, olha só o que ele vai dizer. Em benefício deles eu me consagro. Vocês estão aqui, amém? Não se dispersa não, eu não sei se está acabando o culto que está acontecendo, mas não dispersa não, escute. Você está santificado e consagrado pela oração. É você quem se enche da glória do Espírito Santo de Deus. É você quem é o primeiro marco, do marca-passo que vai marcando detalhadamente aquilo que a vida vai fazer por você. Em benefício deles eu me consagro. Quantos podem dizer isso? Digam amém. Então diga, em benefício deles eu me consagro. Daqui a pouco você vai passar pelo corredor da vida, pelo corredor do milagre, para confirmar isso. Aí ele vai dizer assim, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Ei, igreja, você está comigo ainda? Diga amém. Para de olhar para os lados e olha para mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade, igreja. Não tem como ser consagrado se não for através dessa palavra viva e eficaz em nós. Bendito o movimento que muitas vezes nos afasta da glória de Deus. Foque na glória do Pai. Foque na palavra do Pai. Ei, escute, em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Vamos lá, versículo 20, para nós encerrar. Não oro somente por esses discípulos. Que dia que é hoje? Quem se lembra? 30, é 30, né? 30 de julho de 2022. Segundo o calendário hebraico, ano de 5.782. Então Jesus está lá. Em 33 depois de Cristo, ano domini. Não oro somente pelo Pedro, Tiago e João no barquinho. Não oro somente pelo Mateus. Não oro somente por estes, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Amém, igreja? Entenda uma coisa, um chamado à oração significa santificar a sua vida na presença do Pai. E não é sair por aí gritando, falando alto, saltando, dizendo para todo mundo que lê, que ora. Não, não, não. É simplesmente manifestando a glória de Deus. Sabe um maridão frio que não vem? A esposa chega em casa lá, ele pode estar até bêbado. Ela chega e abençoa o ambiente.
Sabe, mãe, seu filho está lá nas drogas perdido, ele chega daquela noitada horrível, graças a Deus vivo, aí você fala, amém papai, obrigado, porque eu sei que uma hora ele vai chegar de uma vigília. Ei, calabachai andalás. Mas igualmente por mim, por você, que vamos crer, não, nós já cremos por intermédio da mensagem deles. E para encerrar então o 21, agora encerro mesmo, para que todos sejam um, vamos ler junto, para que todos sejam um, para que todos sejam um. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fecha os olhinhos, por favor. Pai, eu não faço ideia do que vai ser feito aqui agora, mas uma coisa é certa: eu e este povo fomos chamados nesta noite à oração. Nós somos um nesta noite com o mesmo propósito. Foi lido isso agora há pouco, já tivemos uma prévia da pregação dizendo que há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, papai. Eu quero te agradecer que esta palavra possa selar o coração, o espírito, a vida dos teus filhos nesta noite. Que todos nós venhamos ser um. E eu quero pedir por mim e por essas pessoas, Pai. Esta é a confiança que temos em Ti. Que o nosso pedido está de acordo com a Tua vontade. E sabendo que ele está de acordo com a Tua vontade, o Senhor sempre nos ouve. Se você crê nisso, diga amém.